Aranducast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Se você pudesse escolher um superpoder, qual causa usaria para defender a sociedade? Os super-heróis têm uma conexão profunda com temas de justiça e igualdade. Desde sua criação, eles se levantam contra injustiças e inspiram ideais de dignidade e respeito. Neste episódio, vamos explorar como esses personagens icônicos refletem os valores dos direitos humanos baseados na Declaração Universal e nos motivam a lutar por um mundo mais justo. Olá! Esse episódio pode conter spoilers, porém são referências antigas e vocês provavelmente já deveriam ter visto ou lido, tá? Mas é só pra avisar, pra ninguém vir reclamar depois. Oi, Du, tudo bom com você? Tchau, amor meu. Eu tô bem. E você, como tá? Tá pronta? Tô pronta, tô tranquila. Hoje a gente tinha conversado um pouco, né, na hora que a gente tava preparando esse episódio, pra pensar um pouquinho sobre os super-heróis, né, e sobre eles como símbolos de justiça e de inclusão. Porque é a primeira ideia que vem na nossa mente quando a gente pensa, né, um super-herói. Eu queria saber, antes da gente começar a conversar, qual que é a sua relação com os super-heróis, com o mundo dos super-heróis? Olha, é uma relação muito complexa, porque ao mesmo tempo que, num sentido artístico e literário, é uma coisa que me atrai muito, mas também me atrai por essas questões, as questões não tão positivas do questionamento, mas que são coisas éticas e morais das problemáticas de ter ou não um superpoder, ou ter ou não, combater ou não o crime fora do Estado de Direito, não sei. É um pouco complexo, mas eu gosto e eu gosto dessa discussão também. Mas eu sou um geekzinho, sabe? Eu gosto de super-heróis, eu gosto de HQs, eu gosto principalmente de desenhos. Então, assim, eu sou de uma era de desenhos de super-herói, então é um tema que é muito caro a mim. E você? Eu gosto bastante. Eu comecei a me interessar mais por super-herói, acho que na faculdade, porque eu tinha o Ronan, você conhece? Que desenhava, o Ronan e o Hamilton, na época desenhavam, acho que era pra Marvel, se eu não me engano, o Ronan hoje, se eu não me engano, tá na DC. E aí eu fui começando a ter esse contato com o mundo HQ, super-heróis, e fui entendendo que ele era um pouco diferente do super-herói filme, né, que durante a minha infância, né, cultura pop teve bastante, né, teve aquele primeiro Homem-Aranha, foi basicamente a introdução desse mundo de tela, né, super-herói de telas, etc, etc, etc. Então, tinha muito disso, e justamente por gostar de eu gostava muito de Teen Titans, sempre gostei muito. E aí quando saiu a série da Netflix eu comecei a assistir mais e eu comecei a perceber que, especialmente a DC, a Marvel, eu percebia que ela me enjoava um pouco, de certa forma, porque a Marvel ela é muito eu tô sendo polêmica, eu posso apanhar, desculpa gente. Vai ser muito criticada na internet. É, talvez eu vou ser criticada, cancelada, mas peço perdão. Mas a questão pra mim é que a Marvel, pelo menos quando a gente pensa em filmes e séries, ela trabalha os personagens de uma forma bem e mal, né, que é muito comum quando a gente pensa tanto literatura, quanto o cinema hollywoodiano, né, quando a gente pensa do lado ocidental, vamos dizer assim. As pessoas não são assim, né. As pessoas não são todas boas ou todas ruins, as pessoas elas têm partes boas e partes ruins. E eu acho que a DC, de certa forma, busca explorar essa profundidade psicológica de uma forma diferente na maioria dos personagens, não tô falando em todos, tá. Eu entendo que, por exemplo, X-Men é um que eu gosto muito, mas ele trabalha, por mais que ele seja Marvel, a discussão dele é outra, né, a discussão dele é o diferente, não tanto tem o bem e o mal, mas ela tem muito mais os personagens têm mais nuances, né, quando a gente tá falando dos mutantes, etc, etc, é diferente do super-herói que tá ali pra resolver os problemas impossíveis, salvar o mundo, né, tipo, que já é pensado nisso. Os mutantes, de certa forma, no X-Men,
apesar de, tipo, formarem um grupo que salva o mundo, etc, não é assim que eles são introduzidos na sociedade, não é assim que a sociedade vê eles desde o princípio dos filmes ou de suas criações, né, vamos dizer assim. Sim, e eu acho também que tem ainda uma questão que eles escolhem continuar fazendo esse trabalho, vamos dizer trabalho, de salvar a humanidade, apesar da humanidade desumanizá-los. No sentido mais estrito da palavra, tanto X-Men é das histórias em quadrinhos que tem mais contato com a realidade de grupos minoritários de representação, de grupos que são tratados como não humanos no sentido de direitos. Então, assim, é um quadrinho muito profundo em vários sentidos, no sentido social, no sentido mesmo na estética, eu acho ele muito interessante, principalmente no a minha geração, a sua geração, que também é do desenho dos anos 90, que é uma estética underground, um pouco fim dos anos 80, começo dos anos 90, que deixa muito claro a perseguição aos mutantes. E é muito interessante, porque é um pós de perseguições na vida real. Sim, e uma coisa que eu gosto muito dos X-Men, e aí eu entro em semiótica, é a questão que entra um pouco até na própria denominação científica, né, que é aquela ideia que você tem os Homo sapiens e os Homo superior. E apesar dessa nomenclatura científica, social e culturalmente, eles são uma ameaça, né, para o que existe como um status quo montado e fundamentado dentro da sociedade ali. E não é a diferença deles, o fato de que mesmo que é o que você falou, eles estão defendendo ali pessoas que não defendem eles. Ou seja, a capacidade empática deles claramente já é muito maior do que a capacidade empática do ser humano. Então, a superioridade não está só ligado ao poder mutante genético que aquele ser adquiriu, mas sim a capacidade de enxergar o outro como um outro, por ele ser tão diferente do mundo, por ele ser excluído do mundo justamente por ter essas questões, né. E aí também entra, eu acho que é uma coisa que a professora estava falando na aula e eu nunca tinha parado para pensar também. Porque a gente sempre pensa a evolução humana como uma coisa super linear, né, a gente pensa evolução humana e automaticamente vem aquele desenho do macaquinho que vai pegando as ferramentas e vai se desenrolando até virar um homem com 2 pernas. E não é que uma coisa saiu disso e cresceu. Um bichinho um bichinho foi lá, e aí ele evoluiu aqui, mas ele também se evoluiu de outras formas, e assim continuou. É uma evolução que ela não é linear, ela vai as 3, 4 espécies, elas vão evoluindo juntas, né. Então se você não aprende a socializar melhor, você vai perdendo um pouco isso. Eu acho que depois dessa introdução, que entra bastante nessa questão social e cultural, a gente pode pensar um pouquinho sobre começar a ligar mesmo com a relação dos direitos humanos, né. Deixando claro que o que a gente tem aqui de direitos humanos é baseado em pesquisas que a gente fez para esse episódio. As nossas fontes principais são a ONU, a Unicef e o site do governo, tá. Então, caso a gente erre alguma coisa ou caso alguma coisa tenha sido atualizada, etcétera, deixa aí nos comentários pra gente saber, poder fazer errata ou até expandir esse assunto mais pra frente. Então a gente separou aqui, alguns personagens, mais específicos pra gente pensar certas coisas que eles defendem ou eles representam e que está muito ligado aos direitos humanos de uma forma geral. E acho que, já que a gente tá falando de povo, a gente pode começar pelo herói do povo, aquele que não usa capa, o Homem-Aranha, né, que é o Peter Parker. E a gente tá falando aqui, nesse exato momento do exemplo, a gente tá falando daquele aranhaverso que ele vira emo, tá. Então pra ninguém confundir os Peter Parker, É o Tobey Maguire, é deixando muito importante claro, é o Tobey sim. é o Tobey Maguire. Exato, é o que vira emo, tá, gente. Então, a gente percebe que ele vai enfrentando dentro da trajetória desse Homem-Aranha, a questão de não só enfrentar o supervilão, mas um problema cotidiano super padrão,
né, que a gente já ouviu muitas pessoas reclamarem, que é o patrão tóxico. Sei lá, isso pra gente levantou um questionamento, será que o burnout veio, sabe, e foi isso que transformou ele num emo deprimido lá? Pode ser, se a gente for pensar por esse ângulo, porque o chefe dele é bizarro, quem viu o filme ou vê a história, o cara é muito do mal, gente, ele é o chefe tóxico personificado. E eu acho que isso mostra muito, né, a questão de que ele vive num ambiente horrível, né, de problemas comuns. Eu acho que de todos os super-heróis mais conhecidos, vamos dizer assim, ele é o mais gente como a gente, sabe, que tá tá lá ralando e tentando alguma coisa, seja em qualquer um dos aranhaversos, eu sinto que o Peter Parker é muito gente como a gente sempre, sabe. E aí entra muito não o Peter Parker, o Miranha, né, vamos dizer assim. O Miranha. E aí, ele representa então essa questão e, ao mesmo tempo, ele mostra essa questão de resiliência, né, que é a luta diária por ter direitos dignos, né, ter uma qualidade de vida, que é o artigo 23, né, do Código dos Direitos Humanos. E trazendo para a atualidade, porque naquela época não tinha iFood e essas coisas, mas ele já tá representando toda uma problemática do capitalismo tardio, que é a iFooderização das coisas tudo. É, ele é basicamente um entregador de teia, né. Exato. Ele é motoboy do iFood nas te ele seria um motoboy muito bom do iFood, tipo, os pedidos ia chegar meio balançado, mas ia chegar na hora. Outra pessoa que pode trazer uma discussão legal pra gente é a Mulher Maravilha e a Wonder Girl. Como fala com um sotaque bonitinho? Wonder Girl. Ai, que bonitinho. E a embaixadora da paz e da igualdade, ela reflete o artigo 2, que trata da igualdade para todos, independente de sexo, orientação, raça, religião, gênero, enfim. A Diana eu não posso falar palavras feias, o que que eu posso falar? É do caramba? Isso, ela é maravilhosa, ela é incrível. Ela é maravilhosa, ela entrega tudo, ela serve Diamante num look lapidado, belíssimo perfeita sem defeitos. e sem defeitos, fortona. Ela é incrível. Ela é supimpa. Porque também vem no período que se pode usar esses adjetivos. Ela é supimpa. Eu acho que é legal a gente também pensar elas, tanto a Mulher Maravilha quanto a Wonder Girl, como iguais a Batman e Robin. Por mais que elas não tenham sido explorado tanto, talvez, na televisão, etcétera, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho em como eles são iguais. Um outro herói que eu acho legal a gente trazer nesse primeiro momento é o próprio Pantera Negra, né, a gente tá falando aqui da questão da mulher, né, como representante de direitos iguais, etcétera. Eu acho que o Pantera Negra, com a questão de Wakanda e como é uma sociedade com um modelo de autossuficiência e preservação cultural muito forte, né, eu acho que isso levanta alguns temas sobre o direito à identidade e à resistência ao preconceito racial, que são 2 coisas muito importantes que a gente vê no artigo 15, né, porque a presença do Pantera Negra, ela não é só como herói participante de um grupo, ela é como identidade de uma tribo, né, de um grupo de pessoas, né, de uma comunidade, de uma sociedade, vamos dizer assim. Eu acho também interessante a ideia do poder que vem da ancestralidade, porque o poder do como ele é passado, principalmente nos filmes, né, nos quadrinhos eu não sou tão próximo do Pantera Negra, até porque eu não sou tão próximo assim nos quadrinhos. Mas levando em consideração que o poder dele, ele tá ligado a essa questão da ancestralidade, dos costumes, porque é isso também, ele tem que passar por toda uma série de provações para ser o líder do seu povo e também ter o poder do Pantera Negra, isso é bem interessante. E a relação de ter contato com os ancestrais a partir desse poder, né, quando ele fala com o pai, quando ele toma o chá da florzinha e fala com o pai, de todos esses conhecimentos que vêm da ancestralidade, tudo que o pai ensinou ainda em vida, eu acho isso bem legal e bem representativo.
E eu acho que quando a gente pensa, todos esses personagens juntos, né, a gente começa a perceber que a narrativa não tá ali só para entreter a gente, né, ela tá ali também para transformarem a pessoa que tá assistindo aquilo ou lendo aquilo num agente de mudança dentro da sua própria comunidade, né. Aquele herói, ele é um exemplo a ser seguido, vamos dizer assim, porque mesmo na questão quando a gente entra para falar que aqui a gente está focando em heróis não justiceiros, né, que eu acho que entra naquele outra área cinza que você falou um pouquinho ali no começo, de que o herói justiceiro tem uma outra característica, vamos dizer assim, ele tem uma outra discussão que vai entrar ali, que é diferente desses que a gente apresentou, onde a gente está falando de pessoas que, apesar de serem minorias, estão trabalhando com a sociedade para melhorar a sociedade e não de uma forma explosiva, agressiva ou reativa em relação a essa sociedade, que é o que a gente vê quando a gente vai pensar em heróis que, na verdade, são justiceiros, né, que estão buscando uma vingança que, por mais que seja focado numa questão que melhoraria o coletivo, entre aspas, é uma questão pessoal. Eu acho que a gente tem exemplos esse ano recentes, sobre o assunto, a serem relacionados com essa questão do justiceiro e o papel dele dentro dessa sociedade. Mas, além desses heróis do mainstream, né, que a gente tá falando aqui, que são coisas que fazem sucesso e estão trabalhando dentro das linhas, eu acho que tem também alguns que fazem sucesso pela representatividade. Não falando que esses que a gente comentou, eu acho que eles são mais gerais, assim, eu acho que as populações, as pessoas que eles representam, as coisas que eles representam, são grupos maiores, que é diferente de outros tipos de heróis, por exemplo, a Agatha All Along, que vai representar um outro nicho, e a própria She-Hulk, que apesar de, assim como Mulher Maravilha, etcétera, estar representando as mulheres, ela está representando a vida da mulher na sociedade tóxica que ela vive, né. Eu particularmente, uma das minhas cenas preferidas de She-Hulk é quando ela logo que ela consegue os poderes, aí ela fica tentando entender, assim, tipo, ela fica: "Meu, me ajuda aqui, eu preciso conseguir controlar os meus poderes, tal, não sei o quê". Ele fala: "Olha, isso é muito difícil, você vai ter que receber gente, tipo, imagina todo mundo gritando com você, brigando com você, falando que você tá errado e não acreditando no que você tá falando, questionando as suas habilidades, e eu vou fazer tudo isso, eu vou gritar tudo isso pra você, você não pode transformar, porque você tem que aprender a controlar a sua raiva". E ela não transforma mesmo, e aí ele fica tipo: "Nossa, como é que você conseguiu fazer isso?" Daí ela tipo: "Eu sou uma mulher, a minha vida é fazer isso, diariamente, o tempo inteiro, é por ser mulher simplesmente, então a minha raiva eu não preciso conseguir esse controle, porque eu já vivo esse controle dentro da minha forma humana", vamos dizer assim. Achei legal o lance de você citar a Agatha, principalmente porque a Agatha talvez seja talvez mais por um anti-herói, mas mais representativo que muito herói, eu eu diria em certo ponto, porque toda a questão das bruxas, que é também a questão das mulheres, e principalmente das mulheres LGBT, pensando que tem toda uma representação da bissexualidade e tudo isso, e ela funciona muito numa área cinza. Talvez até mais para o escuro que para o cinza mesmo, porque ela tá mais interessada nos objetivos individuais, que podem ser coletivos em certo ponto, podem não ser, mas obviamente é uma série feita pra população queer, uma parte específica da população queer, eu diria, é quase feito pra crianças do teatro, ou de musicais e tanto a música fica na cabeça por muito tempo, mas eu achei uma das séries mais representativas dos últimos tempos, assim, principalmente pensando no mainstream. Pensando um pouco nisso que você falou, é interessante quando a gente sai um pouco do mainstream, e eu acho que retoma um pouquinho a questão do que eu falei no começo, quando eu falei que eu gostava mais de DC do que de Marvel, por causa da questão de aprofundamento mesmo do psicológico do personagem, porque entender que aquele personagem não é perfeito, torna ele mais relacionável.
né, entender que aquele super-herói não é um cristal lapidado sem defeitos, torna ele uma coisa que eu posso tentar ser também. E eu acho que isso é muito importante. A pessoa entender que isso é uma discussão constante que a gente vê na internet, né. "Ai, o mundo tá horrível, as coisas estão horríveis". Sim, realmente, tem muita coisa que tá ruim, muita coisa que tem que mudar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. É aquela história do a gente fala de: "Nossa, corrupção isso, corrupção aquilo", mas se chega na padaria, a mulher te dá o troco errado, você enfia no bolso e vai embora, você também é corrupto, sabe, você não é esperto, você não é malandro. Esse dinheiro vai sair de algum lugar, sabe. Então eu acho que trazer esse lado onde mesmo no Agatha All Along e no que eu falei de alguns personagens da DC, que tem a questão, tipo, sei lá, o Batman, que ele tem várias questões. O cara é basicamente um sociopata, né, vamos ser muito honesto. O cara é um sociopata muito rico, que virou um grande justiceiro, entendeu. E quando você vai entendendo a história, por exemplo, do Robin, que é o Robin o primeiro, né, que é o Dick, que vira o Asa Noturno, você passa a entender que era uma raiva muito grande que eu tinha do Batman, que pra mim ele era o Homem de Ferro da DC, das trevas, porque ele era um bilionário rico que fazia o que ele fazia porque ele era rico, é simplesmente isso. E aí, conforme você vai entendendo o Robin e no o Robin nos Jovens Titãs vai virando o Asa Noturna e você entende por que que ele virou e como que todos os processos psicológicos que ele passou com o Batman, tal, você também passa a entender a escuridão do Batman, e que ele não é só um bilionário rico, mas ele é uma pessoa realmente muito atormentada, uma pessoa que dentro do contexto sociocultural dele, faz sentido ele ser daquele jeito, vamos dizer assim, que é um pouco diferente de certos contextos socioculturais mais voltados para a realidade hipercapitalista, por exemplo, que é a questão Marvel, do que a gente assiste. Não é uma sociedade que eu acho que tem isso também. A DC trabalha com uma sociedade talvez mais distópica do que a Marvel. Então, por existir essa sensação de essa não é a minha sociedade, ele apresenta de uma forma mais confortável questões sociais muito pesadas que, se você apresenta numa obra que já parece muito com a realidade, não vai agradar todo mundo. Entra em outro tipo de questão mais cinematográfica, mais o que que é rentável. É aquela história que a gente brinca quando você fala: "Ah, posso cantar X música aqui?" E eu falo: "Não, essa daí infelizmente não é nem pela música ou pela sua habilidade de cantar, essa daí infelizmente não vai passar a mensagem", sabe, tipo, que eu preciso que seja passada, não que ela seja ruim, mas a mensagem que precisa chegar no público, que é a do faça o bem, etc, 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 não vai ser mais o foco daquele filme, vai passar a ser: "Olha, eles estão falando sobre tal coisa, eles estão falando sobre racismo, eles estão falando sobre protagonismo da mulher, ou transtornos psicológicos", e não é mais o filme do herói, né, não é mais a jornada do herói que tanto atrai, né, a narrativa que tanto atrai o ser humano. Vira a jornada do ser humano, que é assustadora e é desesperadora e ninguém quer ver, sabe assim, vamos dizer. Sim, sim. Mas queria fazer uma declaração sobre tudo isso, que é a jornada do herói rules the world. Mas voltando não, indo pra uma questão de múltiplas vozes e desafios globais na contemporaneidade das histórias em quadrinhos e na cultura pop, o que podemos dizer? Não, eu acho que quando a gente pensa em explorar múltiplas vozes e os desafios globais, a gente já tratou durante todo esse episódio sobre as diferentes vozes, né, sobre como esses heróis permitem diferentes parcelas da população de exporem questões e questionamentos, né, pra gente refletir. Eu acho que pensar um pouquinho essa última parte aqui, mais voltada para o futuro, né. Então pensar em como certas coisas que a gente já viu heróis fazerem, são na verdade sinais que a gente já deveria ter percebido e já deveria estar trabalhando com,
para poder ter essa sociedade que a gente sabe que pode ser melhor, sabe que tá ruim sim e pode ser melhor, pode, mas todo mundo vai ter que se esforçar um pouquinho. Então queria trazer 2 artigos, que são o artigo 18, que é a liberdade de crença e opinião, que eu acho que é uma questão muito forte hoje em dia, especialmente com esse direito de falar o que eu acho, minha religião é mais válida do que a sua, e todas essas coisas que são discussões que existem desde que eu me conheço por gente, são discussões que não deviam nem ter existido naquela época, muito menos agora, mas que infelizmente estão enraizadas na sociedade, até por conta da nossa história, da nossa colonização e todas as outras coisas que ao longo de outros episódios do podcast a gente pode vir a tratar, e que eu acho que a gente vê bem quando a gente fala de uma herói tipo a Miss Marvel, que pra mim foi uma surpresa muito agradável, apesar de eu ter sentido que a receptividade não foi tão positiva pelo público geral, mas é o que acontece quando você vai representar uma minoria dentro de uma coisa, né, a gente tem aí exemplo de Ariel, sereia preta não existe, como se sereias existissem. Então, seguindo pra voltando para o conteúdo herói, né, eu acho que isso gera descontentamento, obviamente, mas eu acho que é muito legal eles terem feito essa heroína muçulmana, né, muçulmana americana, que trabalha essa nova geração, que não só trata da questão dos heróis que ela tem que encarar, mas sim das questões de preconceito cultural que ela sofre na vida dela como não super-heroína, né, como ser humano normal. Então, pra mim, ela tem aquele papel um pouco Peter Parker, né, que a gente falou antes, que ela acaba trazendo essa proximidade de problemas que as pessoas entendem e que as pessoas vivem, no dia a dia, sabe. Uma pessoa que tem uma crença diferente, já foi zoada. Eu acho muito errado falar essa palavra, especialmente quando a gente tá falando de religiões e crenças, por acreditar no que ela acredita, porque aquilo lá não é o mainstream, né, voltando pra história do aquilo lá não é o que a maioria das pessoas ou que a sociedade acha normal. Então eu acho que tem ela, que dá uma voz muito grande, e um outro eu vou falar os 2 de uma vez e depois você dá seus pitacos tudo junto, tá. E o outro artigo que eu queria abordar é o 22, que é sobre a segurança social, dignidade humana e pensar o papel do herói com questões climáticas, que são um grande problema atual, né. A gente tá falando de temperaturas absurdas, de invernos que não são invernos, verão que não são verão, coisa que não chove quando tem que chover e tá tudo meio maluco, né. Então eu acho que já chegamos no ponto onde não dá mais pra gente fazer de conta que essas coisas não estão acontecendo e que essas mudanças climáticas não existem. E eu acho que a gente precisa a melhor forma da gente resolver isso vai ser coletivamente, né, ela não é a condição climática de todas as condições, e problemas que a gente tem hoje, é a menos individual, né, é uma que não é sobre minorias, é uma que é sobre todos nós, é sobre a humanidade, os seres vivos que estão no planeta e tudo que tem à nossa volta, tudo que a gente conhece hoje. Então, a gente precisa sim, trabalhar de uma forma sustentável e coletiva para a gente conseguir resolver isso. Parte de resolver isso é sim dar qualidade de vida e questão digna para a população, para que ela também possa fazer a parte dela, porque não adianta você cobrar e não oferecer como fazer. E eu acho que os heróis mais claros para mim, aqui, e que é uma mistura muito boa entre o real e o sobrenatural, é o Capitão Planeta, Sim, né. vai planeta! Onde a gente tem realmente ali pessoas completamente diferentes uma das outras, de culturas diferentes, de crenças diferentes, que entendem que cada uma tem um papel muito importante e que só juntas elas conseguem acionar aquele ser mágico que vai salvar o problema que é insolucionável. Então, cada um de nós, a gente tem uma voz, a gente tem um papel, e se
não for todo mundo para colocar o anel ao mesmo tempo e fazer tudo junto ao mesmo tempo, não vai adiantar, porque esse Capitão Planeta não vai aparecer, sabe. E era isso, né, aquela história do poder é de vocês, no fundo não era o Capitão Planeta, era justamente para falar: "Se vocês não fizerem nada, eu não vou existir, eu não vou estar aqui para salvar esse rolê". Sim. O que é ótimo, porque tem vários episódios que o Capitão Planeta, ele não resolve o problema. Exato. Que quem vai eles têm que ajudar o Capitão Planeta a resolver o problema. Então, assim, o papel não para nem quando você chama o maluco, sabe, pra vir ajudar. Então o maluco vem, tu tem que ajudar o maluco ainda, porque a responsabilidade é coletiva. Então a resolução também tem que ser coletiva, porque o resultado também é coletivo. Olha, eu poderia entrar aqui numa outra questão, que é uma questão de políticas públicas, por exemplo, né. Políticas públicas são coisas que em muitos momentos são criticados por diversos motivos, né, "Ai, porque você está facilitando muito aqui e tal, não sei o quê, você está dando dinheiro, você está dando uma casa, você está", etcétera. Só que é aquilo, a gente cobra o governo de que todo mundo precisa ter uma vida melhor, a forma que ele tem é de fazer essa política pública, mas você não quer que ele faça essa política pública, só que você reclama que você teve que doar um almoço para alguém que estava passando fome na rua. Então, para mim é meio contraproducente, sabe, tipo, esse conceito, tipo: "Ah, não pode dar comida pro cara", mas aí toda vez: "Olha como eu sou legal, eu ofereço comida para esse morador de rua". Mas é para isso que serve a política pública, entendeu? É para isso que você paga as suas taxas, para que essas pessoas não morem na rua e não precisam depender da sua doação de comida para ela comer, sabe. Então eu acho que falta um pouco essa parte, tipo assim, o Capitão Planeta, de certa forma, é o governo, e o governo é falho, a gente sabe disso, ele é composto por pessoas, mas ele só vai executar o trabalho dele de forma correta e fazer tudo isso se a gente cobrar isso dele, entendeu? Se a gente tiver ali sendo os caras do anel falando: "Tá, agora você tem que olhar para a água, agora você tem que olhar para a educação, agora você tem que olhar para o reflorestamento". Porque se a gente não apontar as prioridades vão ser de quem apontar. Então, a gente precisa ser essas pequenas partes dos heróis, né, que a gente tá falando. Seja você mesma a sua Greta Thunberg e diga: "How dare you?" para todas. É sobre isso. Bom, eu acho que é isso, gente. Acho que a gente conseguiu conversar bastante sobre os heróis e pensar eles fora do só como o super-herói, né, que resolve o problema, mas sim pensar ele um pouco mais na questão de representatividade, na questão de igualdade, de empatia, né, de ajudar a compreender e resolver o mundo, né, e fazer a nossa parte. É ver eles como mais do que só o entretenimento, né, ver eles como ferramentas que a gente pode usar ou para se espelhar ou para ensinar as nossas crianças questões importantes, né, sobre diversidade e todo o resto, né, respeito e tudo isso. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham curtido o nosso episódio. Um beijo e até a próxima. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Tchau. Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandu Fan. Roteiro e apresentação, Thaisa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Lia Drummond. Arte e identidade visual, Luke. E a voz da vinheta é da Valentina Bernardino. Obrigada por ter escutado até o final. Na semana que vem, tem um episódio super especial no tema de Natal. Espero por você. Beijo!